Olá, meus prezados alunos de Teologia Sistemática, Escatologia, do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Então, esta é a nossa aula de número 5. Aula de número 5 de Escatologia, e este é o vídeo 1 da aula 5. Bem, o tema que vamos tratar hoje nesta aula é muito significativo também, assim como os outros, e é parte contundente, importante da escatologia, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Então, Jesus, quando começou a sua pregação, ele pregava que o reino de Deus tinha sido aproximado. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Você vai encontrar isso em Mateus 6,33. A expressão reino de Deus é rebasileia tu teu. Então você vai encontrar isso lá no grego, a expressão correta, te basileia tu teu. Bem, o que se pretende, ou o que se entende por reino de Deus? O que se pretende dizer e significar o que é o reino de Deus? Será que é algum evento que já se realizou ou vai ainda se concretizar em termos escatológicos, em termos futuros? Ou ainda, para alguns, será que é uma utopia irrealizável? Será algo inatingível pelo ser humano? Bem, os evangelhos falam do reino de Deus. Jesus falou o reino de Deus, anunciando, portanto, que era chegado o reino de Deus entre homens e mulheres. Bem, o contexto social de hoje. Neste contexto, quer temporal ou espacial, neste mundo marcado pela globalização e pela cibernética, onde quase tudo é ensinado como relativo, onde conceitos e pessoas são tratados de forma geral e não particular, como os cristãos podem entender o que significa, ou o significado de reino de Deus na nossa existência hoje? Bem, o pluralismo parece comandar todos os sistemas nos níveis civil e religioso. E algumas marcas que se apresentam na sociedade. Essas marcas são extremamente relativistas, pluralistas, dualistas e maniqueístas. São palavras que demonstram o que aconteceu no período após a modernidade, o que está acontecendo, onde o pluralismo de ideias, pluralismo de partidos, pluralismo de ideologias, de denominações, tudo é relativo, nada é absoluto. Há por outro lado, um dualismo muito acentuado, onde se exclui um em relação ao outro, ou então o sistema maniqueísta, onde afirma haver duas potências, dois poderes em paralelo, o bem versus o mal. Então vivemos hoje numa situação muito diferente daquelas do passado. Os paradigmas são quebrados, não havendo, como já falei, verdade absoluta, e a inversão também de valores percebida neste contexto que se denomina hoje inversão de valores na família, na política, no campo religioso, no campo especificamente protestante, católico,
Em todas as esferas da sociedade existe paradigmas que são quebrados e os valores também sendo invertidos. Muito diferente de alguns anos passados, ou quem sabe até de séculos passados. Bem, o reino de Deus pode ser confundido com as demais instituições da terra? Será, por exemplo, a própria igreja o reino de Deus? Como identificá-los se o sistema de governo hoje não tem a pretensão de se firmar como monarquia, onde o soberano monarca reinava absoluto, onde cabe, por exemplo, o reino hoje? E por falar em reino de Deus, dizer que Deus é soberano, que Deus é o Senhor absoluto, cabe hoje no coração, na mente das pessoas algo assim? A proposta hoje é de que não se tenha uma só pessoa exercendo a liderança, mas um comando que seja plural e que haja uma participação, como se cada um fosse, por exemplo, um gestor, ter vários gestores. Não cabe hoje mais uma monarquia. Monarquia só na Inglaterra, monarquia em alguns países da Europa, mas apenas como enfeite. Será que falar de reino de Deus hoje se torna algo ultrapassado? Como identificá-lo no meio de tantas diversidades e adversidades? Então, esta matéria, o reino de Deus, que é parte da escatologia, é muito importante para compreendermos hoje o significado de reino de Deus e termos uma esperança alimentada por uma base sólida, por alimento sólido, que vá colocar, por exemplo, a nossa vida cristã dentro de parâmetros verdadeiros e não duvidosos e não falsos. Portanto, vamos estudar com afinco esta aula que é o reino de Deus, que é parte da escatologia. A finalidade da presente reflexão é tentar, como já falei, entender o significado de reino de Deus. Procurar entendê-lo a partir da Sagrada Escritura, a partir da Bíblia, da revelação de Deus, principalmente atentando para o que Jesus Cristo ensinou sobre este tema tão significativo, tão importante nos evangelhos, bem como fazer uma relação entre reino de Deus e igreja. Então, entendendo o significado de reino de Deus. Segundo as contribuições de Alan Richardson e Vincent Taylor, a expressão reino de Deus, que aparece nas versões da Sagrada Escritura, não é uma boa tradução. E é preciso recorrer ao texto grego para se perceber melhor essa observação feita por esses estudiosos sobre o assunto. Bem, o texto grego que segue, segundo o Evangelho de Marcos 1, 14 e 15, é este. Onde eu coloco no PowerPoint o texto grego e lá destaco o seguinte: Kai afurro Ioannes paradoxete ete silake ro Jesus el etres en Galilaia queru sotas to euangélio tes basileias tuteu kai legontas o cronos ekei eplerostei kai re basileia tuteu eirai conta metanoiete kai pistel te to evangelium. Marcos 1,
14 a 15. Portanto, a expressão que encontramos no texto grego é repasileia tuteu. Repasileia tuteu. A expressão grega rebasileia tuteu é equivalente ao aramaico. O aramaico malkut, que significa domínio, soberania, governo, reinado. Mais do que reino, é o reinado de Deus, é o governo de Deus. Não é, portanto, o lugar onde Deus governa. Reino não é, Basileia não é um local, um quadrado, onde Deus governa. Não se prende apenas a um local, a um lugar, mas é a própria soberania de Deus que age no tempo e no espaço. Portanto, Deus não está preso dentro de um retângulo, dentro de um quadrado. Portanto, rebasileia tuteu é o governo de Deus em qualquer lugar, no universo todo, enfim. Deus tem o controle de tudo, de todos. Nada acontece que ele não saiba e que não permita. A religião judaica, segundo o que consta no Antigo Testamento, ensina que Deus é o rei de toda a terra. A teologia judaica é percebida no livro dos Salmos. E sobre o reino de Deus tem vários salmos, por exemplo, Salmo 93, Salmo 95, 96, 97, 99. O Salmo 24, por exemplo, revela que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Portanto, os salmos, alguns salmos, uma boa parte de salmos fala que Deus é rei de toda a terra e do Senhor é a terra e a sua plenitude. Bem, vou finalizar este vídeo 1 da nossa aula 5 e daqui a pouco nos encontraremos no vídeo 2. Até lá!